Existem dois tipos de corretores de imóveis: os que vendem todos os meses e os que passam semanas, às vezes meses, sem fechar nenhum negócio. E eu já vou te dizer, não é sorte, não é porque eles têm mais imóveis na carteira e nem porque eles têm mais super destaques nos portais imobiliários. A diferença está em três bases que eles dominam e que você talvez ainda não construiu. Hoje eu vou abrir isso tudo para você e se você aplicar, vai parar de depender de sorte e começar a vender com previsibilidade, reconhecimento e indicações constantes. Para quem ainda não me conhece, eu sou Francis Costa, corretora de imóveis há mais de 10 anos, especialista em representação exclusiva imobiliária e criadora do programa Corretor de Valor. E eu ajudo corretores de imóveis a vender todos os meses e ter qualidade de vida. E neste vídeo eu vou te mostrar as três bases inabaláveis que sustentam a carreira de qualquer corretor de valor: mentalidade, posicionamento e precificação correta do imóvel. Sem enrolação, sem papinho motivacional vazio. Aqui eu vou trazer para você aquilo que funciona na prática. Então vamos lá? Primeira base que eu quero agora conversar com vocês é mentalidade. Você já se sentiu invisível no mercado imobiliário? Trabalha, mas parece que ninguém lembra de você na hora de indicar um imóvel ou de contratar um corretor para vender o seu imóvel? Bom, gente, eu sei que isso dói. E a verdade é que não é porque o mercado está ruim, ou porque os juros estão altos, ou porque o cliente não tem dinheiro. Na verdade, o mercado está rolando sim, as vendas estão acontecendo. E corretor que tem vergonha de falar do próprio trabalho, que evita aparecer nas redes sociais, que não se vê como uma referência, acaba sendo esquecido. E quando o cliente esquece, ele não liga. E quando ele não liga, ele acaba ligando para um outro corretor. E eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. Eu tenho um corretor aqui na minha imobiliária excelente. Ele fecha bons negócios, não vende com toda a frequência que ele poderia, que ele tem a arma da persuasão na mão, mas porque ele não aparece em lugar nenhum. Resultado, um dia em um churrasco, ele estava ali ouvindo, conversando com os amigos, quando um deles virou e falou: poxa, vendi meu imóvel, tô super feliz e já comprei um outro aqui em tal localização. E aí ele falou assim, num tom de brincadeira, mas no fundo sentindo, que era assim: poxa, mas por que você não falou comigo? E esse cliente, ele respondeu, esse amigo respondeu: porque eu não lembrava que você era corretor de imóveis. Olha que dor no coração, não é mesmo, pessoal? E olha, porque no mercado existem dois tipos de corretores: aqueles que têm clareza do seu valor e que atua com autoridade, comunica o tempo todo sobre a sua atividade e acaba atraindo mais negócios. E tem aqueles que se escondem, que evita aparecer, seja por vergonha também de se posicionar, e também acaba aceitando qualquer condição para poder vender um imóvel. E quando eu falo sobre vergonha, tem muita gente que fica assim: mas Franz, vergonha? Acho que não é isso não. Mas é sim. Quando eu ministro treinamentos, eu sempre pergunto quem veio para a profissão e antes tinha assim certo preconceito com o mercado imobiliário. E muitas pessoas levantam as mãos e ao mesmo tempo elas entram para o mercado imobiliário e existe na mente dela aquela dualidade: eu sou diferente. Mas existem muitos colegas que não. Será que as pessoas vão me ver, os meus amigos, os meus parentes, vão me ver como aquele corretor baseado naquele preconceito, daquele corretor enrolão, aquele corretor que só quer saber da comissão e larga os clientes na mão, aquele corretor que é muito gogó, como meu pai falava? Então,
eu não quero me posicionar naquele lugar. Então, tem muita gente que tem vergonha de dizer que é corretor. Só que é aí que é o grande tiro no pé, porque aí as coisas não acontecem. E quando o cliente está diante desses dois perfis de corretor, qual deles que você acha que ele valoriza mais? Porque eu já vi corretores extremamente competentes perderem negócios porque não se posicionavam publicamente, não falavam que são corretores. Inclusive, corretor que se assume corretor, ele constrói uma carreira de sucesso. E ele entende o seu valor e não tem medo de defender, inclusive, a sua comissão. O Cresce estabeleceu que a comissão pela intermediação imobiliária ela é entre 6% e 8%, mas a grande maioria do nosso país aceita comissões de 2%, de 3%, de 4%. O corretor de valor ele recebe no mínimo 6%, porque ele entrega um serviço completo, ele representa os interesses do cliente, ele batalha pelos interesses do cliente. Então, ele sabe, o cliente sabe que esse corretor é aquela pessoa que ele pode confiar e que ele vai pagar os 6% de olhos fechados, porque ele sabe que ele está em boas mãos. Ele sabe que aquele corretor, que é um corretor de valor, ele está muito mais preocupado com a realização, com a segurança, com uma transação dentro das normas jurídicas, com o bem-estar daquele cliente do que somente com comissão. A comissão de 6% ou até mais, eu conheço corretores que recebem mais, que recebem até 8% sim. Acontece que esse cliente, ele se sente confortável em pagar os 6%. Se você é aquele corretor que o cliente está o tempo todo chorando comissão com você, é porque ele está acostumado com um mercado que não entrega nada e que quer tudo. Com aquele corretor que simplesmente cadastra o imóvel na base, no sistema da imobiliária, sobe para o portal, fica aqui no celular só fuçando, navegando, zapeando, sem fazer nada para ajudar a vender o imóvel dele, contando com sorte que alguém por acaso clique no link daquele anúncio e depois quer receber os 6%. Só que aqui você vai descobrir no nosso canal que corretor de valor é aquele que entrega muito mais, entrega algo que supera a expectativa do cliente. Ele está preocupado com a experiência do cliente. E se você é um corretor que quer se tornar um corretor de valor, já se inscreve aqui no nosso canal, já ativa as notificações, porque você não pode perder nenhum conteúdo que traz justamente toda essa verdade, toda essa metodologia do como você vai construir uma carreira sólida no mercado imobiliário, com vendas recorrentes, na qual você vai vender todos os meses e mais de uma vez. Sabe por quê? Que eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, porque quando você se torna um corretor de valor, você tem clareza do seu papel na sua comunidade. Você constrói reputação. Reputação é o que vai te gerar indicações. E indicações é a coisa melhor que pode existir na vida de um corretor. Se o corretor depende somente de lista fria, daquela lista que a imobiliária entrega e que fica ali ao mesmo tempo um monte de corretor ligando, ou de sisteminhas que vão te trazer sim imóveis que vende, mas que estão à venda, mas que na verdade vários corretores estão contatando aquele mesmo cliente vendedor, você está ali dependendo muito mais de uma lista que não te traz clientes fiéis, que não te traz clientes que realmente vai ser gostoso de você desenvolver a sua carreira. Não tem coisa melhor do que trabalhar com clientes indicados. E aqui no nosso canal a gente te ensina sempre como construir justamente uma esteira de vendas na qual você não vai depender de sorte, mas sim você vai o tempo todo ter indicações de todos os lados, da família, dos amigos, do relacionamento que você tem com as organizações, seja na sua igreja, na academia, no comércio que você circula. Por quê? Porque você
pode e deve ser um corretor de valor e receber o melhor que o mercado pode te dar e não ficar com migalhas e não ficar com comissões choradas porque o cliente não te valoriza. Bom, vamos lá então, avançando um pouquinho. O que eu queria chegar é essa mentalidade de reconhecimento, de autovalorização, é a mentalidade que sustenta uma carreira de sucesso. E bom, como que você pode agir na prática? Você pode vencer a vergonha de se expor. Como? Começando com pequenas ações, postando uma curiosidade sobre o mercado imobiliário, uma notícia, um depoimento de cliente. Se você tiver dificuldade com gravar vídeo, grave o local, grave a sua jornada, tire foto, mas comunique, porque quanto mais você comunicar com as pessoas que te seguem nas redes sociais, mais indicações você vai receber, porque quem não é visto não é lembrado. Reforce a sua autoridade no dia a dia, participe de eventos, quando você participar de treinamentos, de cursos de desenvolvimento, publique, poste, coloque ali na tua rede social que você é um corretor que está preocupado com o seu desenvolvimento. Ande pelo comércio local, conheça as pessoas, crie conexões presenciais. E pessoal, mais importante do que muitas vezes estar ali na mesa brigando com o cliente por conta da sua comissão cheia, dos 6%, você precisa acreditar que o seu trabalho vale 6%, porque se você não acreditar, não adianta, você não vai convencer ninguém disso. Mentalidade é base, é daqui que parte tudo, e se você não se vê como um corretor de valor, ninguém mais vai te ver. Mas como mentalidade sozinha não basta, você precisa saber exatamente onde e como se posicionar para que o cliente chegue até você. E se você está curtindo aqui esse vídeo, esse conteúdo, já dê o seu like e fique ligado, porque no final deste vídeo você receberá um presente muito especial que eu vou distribuir aqui para você. Vamos falar então sobre posicionamento, que é a nossa segunda base. Se você tenta estar em todos os lugares, você acaba não sendo referência em lugar algum. É impossível conhecer todos os bairros, todos os perfis de clientes e todos os tipos de imóvel com profundidade. Por isso que um corretor de valor, ele escolhe um território e ele domina. E posicionamento geográfico, gente, significa saber tudo sobre a sua área de atuação. O comércio, escola, segurança, históricos de preços vendidos dos imóveis, perfis dos moradores, qual é o tempo de médio de venda, se aquele imóvel tem liquidez, não tem liquidez. O cliente percebe quando você conhece a região e você domina, sabe? Porque você vai com certeza demonstrar isso no bate-papo fácil ali com esse cliente. E o cliente, percebendo essa segurança, é isso que fará com que ele confie mais em você. Agora, também é importante você ter a clareza de que você precisa entender qual é o perfil de imóvel que você gosta mais. Se você gosta mais de trabalhar com condomínios verticais, com condomínios residenciais, condomínios de casas, se você gosta mais de trabalhar com casas de rua, casas de condomínio, se você gosta de trabalhar mais com incorporação ou com comercial. Por quê? Porque isso é sobre identificação e é sobre fazer aquilo que nós gostamos. E há ações que podem ser feitas para que você seja conhecido e reconhecido no seu bairro, na sua região de atuação. Aqui, por exemplo, nos prédios em São Paulo, eu sei que tem em várias cidades do nosso país a eletromídia, aquelas TVs que ficam. Eu comecei a fazer eletromídia agora, não é tão caro. A gente tem que pensar que na nossa atividade nós somos empreendedores e sendo empreendedores nós temos que fazer investimentos. Então eu faço investimento no meu posicionamento. Então eu estou fazendo agora dentro do meu condomínio todas as últimas vendas que
foram envolvendo o imobiliário, envolvendo o corretor, passaram pelas minhas mãos. Eu tive parceria, ou parceria interna dentro da minha imobiliária, ou com corretores parceiros da região. Então, eu faço, e poderiam me dizer assim, França, mas por que você vai fazer eletromídia no seu prédio? Porque mais do que isso, eu quero fincar a bandeira do posicionamento, eu quero ser conhecida e reconhecida por cada morador deste prédio. E isso só neste mês, eu estou na 3ª semana do anúncio, estou cogitando renovar, ou eu vou avaliar se eu vou fazer um outro prédio aqui da região, mas só neste mês eu tive mais 2 indicações, 2 clientes, 2 moradores que nos procuraram para anunciar o seu imóvel. E partiu de onde? De uma visão no elevador. Bom, eu faço também ações no bairro. Eu fiz esse daqui a semana passada, junto com a Marli. Nós temos 3 casas aqui na Vila Alexandria, que fica na região da Vila Mascote, e nós queríamos captar mais imóveis mais ou menos no mesmo perfil, porque construir a sua cesta de imóveis com inteligência é você também ter imóveis similares, porque você atraiu para um, se o cliente não gostar, você tem um outro para apresentar para ele. E esse folderzinho a gente colocou no envelope, colocou um selinho e colocou o proprietário do imóvel. E nós saímos aqui pelo bairro, nós fomos num carro e a gente foi parando em frente a casas que nós acreditamos que tenham liquidez, casas que complementariam justamente essas que nós já temos a representação exclusiva, e deixamos cartinha. E nós já temos agora no próximo sábado uma visita agendada para conhecer um imóvel de uma casa que é retorno da cartinha. Então, só não faz quem não quer, pessoal. Se você estiver presente em feira do condomínio, bazar, fazer essa campanha, folhetos impressos em condomínios verticais, colocando na caixinha de correio. Se você usar também no sentido de conhecer, de consumir, e também dizer para os comerciantes do seu bairro que você é corretor, não tem como você não construir uma carreira de sucesso, mas você precisa primeiro, lá como eu falei, mentalidade. Não tenha vergonha, saia para buscar pizza no teu prédio com o crachá. Por quê? Por que você é corretor e não trabalha no teu prédio? Você faz algo que as pessoas desaprovam? Não, você tem que ser corretor em todos os lugares. Então, aqui no meu prédio, por exemplo, sim, eu sou e sou reconhecida no elevador, eu saio de crachá. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou corretora e que eu vendo muito aqui no meu prédio. Bom, pessoal, olha só, e não é somente sobre estar presente, o digital também vem reforçar o que você constrói no offline. Então aproveite ali as redes sociais para divulgar, documente a sua jornada, foi atender um cliente, faz uma foto, faz foto do prédio. Se você tem vergonha de gravar vídeo, faça outras ações, sabe, que como foto, como vídeo do local, vídeo do prédio, fotos do seu apartamento, da casa, do imóvel que você divulga, esteja presente na mente do seu cliente. Essa que é a grande... você vai me perguntar assim, Fran, você já vendeu através de Instagram? Não, mas eu já recebi tanta indicação de imóveis que eu já vendi esses imóveis. Eu já recebi indicação de clientes que eu já vendi para esses clientes. Eu posso dizer que já vendi por status de WhatsApp. Não aquele imóvel determinado que o cliente pediu, porque eu publico o vídeo no status, mas sim porque ele entrou para ver aquele imóvel, ele não gostou e eu apresentei um outro que eu tinha na minha carteira similar e ele comprou. Então, quem não é visto não é lembrado. Então, não é sobre gravar dancinha, videozinho, não. Use a sua rede, mande mensagens para a sua rede. Principalmente para quem está começando, mande mensagem para as pessoas que estão no teu Facebook, no teu Instagram, no teu LinkedIn. E como que é essa mensagem? Olá, fulano, tudo bom? Faz tempo que não nos falamos. Queria te contar que eu estou no mercado imobiliário. Por um acaso você conhece alguém que está vendendo um imóvel neste momento? Olha, não precisa, perguntas abertas para que a pessoa se sinta na necessidade de te responder.
Faça isso no teu LinkedIn, faça isso no teu Facebook e nos seus contatos que você tem no teu WhatsApp. Eu duvido que você não vai ter imóveis qualificados para vender. Mas, para ter imóvel qualificado, você precisa precificar corretamente o seu imóvel. Não adianta você ter imóveis fora de preço. Você já vendeu algum imóvel fora de preço na sua vida? Ou você já comprou algo fora de preço na sua vida? E olha, se esse conteúdo, mais uma vez, gente, né, tá valendo, com certeza aqui o teu like, não é mesmo? Porque eu tô entregando o melhor aqui para vocês no nosso canal. Então, já dá o like aqui se você ainda não deu like. E o maior presente vai chegar daqui a pouquinho, porque a gente vai falar agora da nossa terceira base, que é a precificação. Gente, corretor que aceita o preço que o cliente pede sem questionar é a receita para ter imóvel encalhado, e existe uma diferença enorme entre preço, valor de anúncio e preço real de venda. Todo corretor sabe disso. Se você está chegando agora no mercado imobiliário, você sabe por quê? Porque você já comprou, você já alugou, você já transacionou, ou você já viu alguém da tua família transacionar um imóvel e você sabe que existe uma grande diferença. O imóvel mal precificado é igual a uma promessa que não se cumpre, que frustra o cliente e desgasta o corretor. E existe, claro, essa grande diferença, e o cliente, no fundo, ele sabe, mas ele fala, é porque eu vou testar. Eu não tô com pressa de vender o imóvel. Você acha que eu vou trabalhar imóvel que o cliente não tá com pressa? Existe uma diferença quando eu percebo que o cliente só está falando da boca para fora, que ele não tem pressa, mas ele precisa vender. Com aquele que só quer testar, olha, se me derem tanto pelo imóvel, eu vendo. Esse não é o cliente para a gente focar, porque ele só quer testar, ele quer ver se o mercado paga. Só que o corretor que realmente quer ter recorrência de venda e que merece, todos nós merecemos, é o corretor que ele quer vender 1, 2, 3, 4 vezes no mês. Ele não vai ficar simplesmente parado com o imóvel encalhado na sua base, entendeu? E como é que a gente precifica bem um imóvel, tá? Levanta histórico de vendas na região. Você pode, através da tua experiência ou conversando com o zelador, conversando com pessoas da região, foi fazer uma captação de um imóvel, conversar com quem está ali no entorno, comparar imóveis semelhantes por metragem, localização, estado de conservação. Se você, assim como aqui em São Paulo nós temos acesso à planilha de dados do ITBI, do Imposto de Transmissão, então a gente vê por qual valor o imóvel foi declarado. Então, se você tiver dados oficiais na sua cidade, use. Procure saber se existe, porque aqui em São Paulo quase nenhum corretor sabe. A gente aqui na nossa imobiliária que começou a divulgar isso, a gente começou a usar para poder precificar os imóveis, e a gente vai comentando com os corretores parceiros, daí que eles, peraí, isso existe? E aí eles correm atrás, mas vai que na tua cidade também tem. E também conversar com outros corretores, corretores mais experientes da tua imobiliária, corretores mais experientes na região, traçando parcerias estratégicas, para você saber qual que é o valor real de venda por ali. Bom, e o corretor de valor, ele usa dados para argumentar, histórico de vendas, estudos de mercado, referência de imóveis similares. Então, não dá para aceitar, a única certeza que eu tenho não dá para aceitar o preço que simplesmente o teu cliente vendedor diz que vale o imóvel dele. Você tem que ter essa base e ele vai confiar muito mais no teu trabalho se você fizer isso, se você se posicionar como um corretor especialista no teu bairro. Bom, pessoal, essas 3 bases, mentalidade, posicionamento e precificação, não são opcionais. Elas são o alicerce da sua carreira de sucesso como corretor de imóveis. Sem elas, você vai viver na montanha russa do
Um mês vende, outro não, um mês vende, 2 não. Agora, com essas bases, você vai construir previsibilidade e liberdade. E se você quer aprender o passo a passo para aplicar cada uma dessas bases no seu dia a dia, não deixe de se inscrever no canal e também ativar as notificações, pois isso ajuda que esse vídeo chegue a muito mais corretores que talvez estejam até neste momento pensando em desistir da carreira porque não tem resultados aqui no mercado imobiliário. E agora eu quero dar para você aquele presente tão prometido ao longo deste vídeo. E olha só, aponte aí o celular para o QR Code que aparece nessa tela, para que você possa receber o seu presente, um presente que eu preparei para te ajudar na construção do seu posicionamento. Pessoal, presente aí recebido. E já pensa, olha, no mercado imobiliário, ou você se posiciona como um corretor que tem o seu valor, ou você será mais um somente na multidão. Muito obrigada por vir até aqui nesse vídeo comigo e não se esqueça de deixar aqui um comentário sobre qual dessas 3 bases que você vai começar a aplicar hoje mesmo. Muito obrigada, até o nosso próximo vídeo!